Arroi, eu sou o UniTV e vim aqui fazer um resumo do capítulo 5 de Deltarune. O início do capítulo começa com Chris. Ele retorna para seu quarto, já que no final do capítulo 4, ele tinha fugido para algum lugar, que provavelmente era o banco. E pela cor de Chris, podemos perceber que, se ele ficar muito tempo sem nós, ele vai eventualmente ficar fraco e vai morrer. Depois dele pegar a alma, nós descemos as escadas e encontramos Toriel. Ela tá jogada no sofá. Acho que depois de dançar muito com o Sans, ela não tancou e dormiu. Nós conversamos com ela e ela conta que Ariel está vindo para a cidade e queria fazer uma surpresa para ele. Eu queria que isso acontecesse, mas não foi dessa vez. Tristeza. E saindo da casa, nós encontramos Asgore. Ele nos conta o passado dele no festival junto da Toriel e fala que está tentando pedir para a prefeita o emprego antigo dele de volta, para tentar ajudar a Toriel com as contas de casa, mas sinceramente, conhecendo a Carol, eu duvido muito que ela vai ajudar ele. Nós andamos pela cidade até chegar na escola, onde a gente entra na fonte sombria de Hometown. Lá encontramos o Rousey e nós dois entramos no castelo. Vemos a Queen e a Suzy preparando alguma coisa. E pelo que parece, o que a Suzy diz, ela tá fazendo uma roupa pro encontro dela com a Noelle. Um Darkner, que com certeza não é o Lancer de bigode, ajuda a gente a criar uma roupa pra Suzy. Criando a roupa, a Suzy vai lá dar uma olhada, né? Ela parece não ter gostado muito, mas é o que tem pra hoje, né, Suzy? Como já estava quase na hora, nós saímos do castelo e vamos até a fonte sombria de Hometown. Rousey dá um abraço na gente e fala para termos um bom dia. E então, é a hora do festival. Ao sairmos da escola, encontramos Noelle. Suzy tenta impressioná-la com sua roupa. Mas já que essa roupa foi feita no mundo das sombras, ela não existe no mundo da luz. As duas pedem para Chris ser guia delas pelo festival e ele aceita. Os três vão passeando pelo festival. A gente encontra o pai da Noelle, encontramos o Asgore, encontramos o Sans. O Sans, por sinal, tá com 3 empregos no festival. O primeiro em uma barraca de sorvete, o segundo na roda gigante e o outro em um brinquedo de xícaras que eu não sei o nome. E ele está em todos esses empregos ao mesmo tempo. O cara superou o Július. Tudo numa boa, Suzy e Noelle brincam em alguns brinquedos. E então os três decidem ir até o lago. Lá, Noelle e Suzy ficam contando piadas uma para a outra. Enquanto Chris só simplesmente dormiu. A mãe de Noelle liga, interrompendo o momento das duas, mas a Suzy pega o celular da mão de Noelle e joga. Elas se levantam para pegar o celular e então começa um climinha entre as duas. Rola até essa cena da Suzy carregando a Noelle. Mas a Carol liga novamente. Então Noelle, já de saco cheio, atende ao telefone, falando que ela está ocupada e então desliga na cara dela. A Suzy achou isso maneiro, e então ela decide comprar mais sorvete para as duas. E adivinha o que acontece depois? A Carol liga mais uma vez. Só que dessa vez a Noelle escuta e descobre que o pai dela desmaiou no meio do festival. Então ela sai correndo para ir ajudar o pai dela. Suzy chega e pergunta para Chris onde estava a Noelle. E a gente responde que ela saiu. Nós saímos para procurá-la, mas Suzy para na frente da loja do Asgore para comprar flores para Noelle. E então, Chris tira nossa alma de novo. Esses miseráveis. Chris espera a Suzy se distrair e então ele cria uma fonte sombria na loja do próprio pai. Suzy, sem perder tempo, já parte para dentro da fonte e Chris segue ela logo atrás. Primeiro pegando a alma e colocando em seu corpo, depois se jogando na fonte. Finalmente chegamos no mundo sombrio desse capítulo. Já vou garantindo que esse mundo vai ser uma florzinha, viu? Não, eu não tô falando de você.
encontramos o Asgore, mas... Pera... Oxi, uma abertura de anime! Eu apresento a vocês o Flowey, ou como eu gosto de chamar, Flowey se fosse um personagem genérico de anime. Ele leva o Asgore embora e dentro de um armário o Rousey surge. Algo engraçado desse capítulo é que o Rousey não gosta nem um pouco do Flowey. Bom, essa é a parte que eu vou pular um pouco no capítulo, porque na minha opinião o meio desse capítulo é bem entediante. Então agora eu vou falar da parte mais importante do meio do capítulo, as flores do Asgore. Aqua, ela era para ser a representação da paciência, mas ela é uma bela atentada. Ela é uma criança bem energética e adora brincar com facas. Seth, ela é uma típica nerd. Ela tem uma grande admiração pelo Birdley e quer contar uma história pelo Asgore. Amarelo. Bom, ele tem uma aparência suspeitosamente parecida com um certo alguém que não falamos o nome. E ele é depressivo. Ele passa praticamente o capítulo inteiro tentando dar Alt F4 na própria vida. Azul é um bailarino que antigamente eu pensava que era uma mulher, mas na verdade é um homem. Verde, simplesmente é a melhor flor desse capítulo. Se você precisar de itens, a verde vai estar lá para vender. Se você precisar de cura, a verde vai estar lá para te curar. Se você precisar de um amigo, a verde vai estar lá para ser sua amiga. Laranja. Ela gosta de se aparentar forte e corajosa, mas no fim ela é muito insegura por causa da altura dela. Ela tem uma relação boa com a verde, com o Flowey e com a irmã mais velha dela que eu vou falar mais pra frente. Todas as flores fizeram parte do buquê do casamento do Asgore e da Toriel, mas mesmo depois do separamento dos dois, o Asgore continuou cuidando das flores com muito amor e carinho. E é por isso que elas querem que esse mundo sombrio continue existindo, para que o Asgore pudesse ter uma vida ideal lá dentro. Mas se as duas fontes sombrias continuarem existindo, o rugido ficará mais próximo de acontecer e isso é algo que a gente não pode deixar acontecer. Então a gente entra em um conflito, ou a gente deixa o mundo das flores existindo, mas o rugido ficará mais próximo de acontecer, ou a gente sela essa fonte para que o rugido não aconteça. Então é praticamente aquela velha frase do Flowey, é matar ou ser morto. Subindo até o topo do grande castelo das flores, encontramos o Flowey e ele decide conversar com a gente. Chris, Suzy, Rousey. Então você finalmente conseguiu. A fonte está a um passo de distância agora. Venha aqui. O destino deveria dizer que estamos destinados a lutar. Mas eu acredito em vocês três. Acredito que você tem o poder de mudar esse destino. Então, você vai usar? Ou você provará que a sua fantasia é mais forte que a nossa? Após um belo discurso de anime do Flowey, tá na hora da boa e velha pancadaria. Ok, Chris. Se você quer mostrar seu valor, mostre sua bravura. A luta entre Flowey e a gente é simplesmente muito boa. Mas como eu ainda não enfrentei ele, eu decidi chamar alguém para nos dizer como é que é essa luta. Oxe, onde que eu tô? Eu só quero que você diga como foi a luta do Flowey pra você. A luta do Flowey salvou bem o capítulo, porque as outras boss fights são uma merda. E o principal motivo de eu ter gostado dessa luta foi por causa da música. E também porque ela apresentou pra gente a alma da bravura, que é uma das únicas desse universo que a gente não sabia a mecânica ainda. Entendi, mas agora chega, né? Você já tá há muito tempo no meu vídeo. Mas eu nem terminei de falar. Cala a boca e tchau. Depois de vencermos o Flowey, o Asgore vem conversar com a gente. Ele diz um pouquinho da sua história. Chris, eu acho que te devo um pedido de desculpas, não só para você,
mas para todos também. Chris, desde aquele dia terrível, eu só me culpei pelo que aconteceu. Tudo que eu sempre quis era provar que não foi minha culpa. Garantir que isso nunca mais acontecesse. Que tudo foi por causa disto. O mundo sombrio. Mas agora que estou aqui, isso me faz perceber o quão inútil tudo aquilo foi. Nenhum de vocês jamais me culpou. Nenhum de vocês jamais disse que aquilo foi minha culpa. Mesmo assim, ver as consequências do meu fracasso fez o meu auto-ódio me consumir. Que no fim das contas afastou sua mãe. Pensei que se eu pudesse apenas provar que eu estava certo, isso consertaria tudo. Mas quando eu finalmente encontrei aquela prova que eu queria, eu ainda falhei em proteger você. Eu acho incrível como o Asgard sempre fala aquele dia, mas ele nunca diz qual o dia. Até a música dessa cena se chama Aquele Dia. Bom, tá na hora de selar a fonte. Nós conversamos com cada flor. Elas agradecem por nós termos visto o sonho delas. Mas quando a gente tenta selar a fonte, nada acontece. Porque alguém criou outra fonte. Até que do nada. Deixe comigo. Ei, você acha que consegue ser mais rápido que uma flor? O quê? Já vai cair fora? Você não é o único que pode iniciar uma batalha. Tente fugir agora. Parece que somos só você e eu. Tome isso! Ei, o que você achou da minha Gerona? Você pode ignorar minhas estatísticas falsas? Quem precisa de atributos, afinal? Eu tenho um buquê de golpes de onde se veio! Parece que você ainda não entende. Nada é mais forte do que o sonho de uma flor! Nada é mais forte que o sonho de uma flor. E essa foi a última frase do Flowery antes de ele ter virado um Kit Kat. No final do capítulo, depois de selarmos a segunda fonte e levarmos a Suzy para casa, ela diz que a gente precisa contar sobre essa aventura deles para mais alguém. E esse alguém, obviamente, é a Noelle. Mas calma que ainda não acabou, porque ainda existem duas coisas que eu preciso falar. Para chegarmos ao boss secreto desse capítulo, a gente precisa fazer uma coisinha. No capítulo existe essas moedas chamadas Pink Coins. Elas estão espalhadas por todo o mapa. Quando você conseguir exatamente 10 Pink Coins, você vai na loja principal do capítulo e vai comprar essa chave rosa. Indo até o Castelo das Flores, a gente vai encontrar essa porta rosa. Usando a chave nela, a gente abre a porta. Lá dentro a gente encontra a laranja e também a irmã mais velha dela, que é a Pink, também conhecida como Mad Mil Mil. Ela veio defender a laranja porque a laranja acha que a gente tá zoando com a altura dela de novo. A batalha dela é simplesmente a batalha mais, doida possível. Acho que todo o orçamento desse capítulo foi jogado nessa batalha.
Após vencermos, ela entrega pra gente o último Shadow Crystal e depois convida a gente pro encontro. E esse encontro acontece, só que ele é brutalmente estragado pela Suzy. Foi quase, Chris, foi quase. Agora sobre a sala secreta é um pouco mais simples. Nessa parte onde a gente tem que correr, a gente tem que tirar todas essas gramas aqui e depois ir até a loja que, pam, nós chegamos na sala secreta. Temos esse minigame bem chato com o Toby Fox atrapalhando a gente, como sempre. E então entramos no nosso último diálogo com a figura misteriosa. Ele está atrás da árvore. Bom, tem um homem aqui. Ele te oferece algo. Você recebeu o... O homem assinou vigorosamente, e ele apontou para longe. Ali havia outra árvore. Na verdade, parecia muito com essa árvore. Esticando o pescoço, você notou que havia outra árvore depois dessa. Sua cabeça começou a girar, e o homem vendo isso pareceu ficar preocupado. Ele parecia querer falar, mas... Bem, o homem sorriu, e ele acenou se despedindo, pelo menos por enquanto. Bom, se você chegou até aqui, quer dizer que eu consegui te entreter. Fazer esse vídeo foi algo bastante divertido. Eu já tava querendo fazer algo desse tipo há bastante tempo. E eu tô muito feliz que eu consegui. E espero que você também tenha gostado. E se caso a gente não se ver de novo, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. When the light is running low and the shadows start to grow and the places that you know seem like fantasy, there's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth, the promise in our hearts. Don't forget, I'm with you in the dark.